Nesse case, a nossa missão é fazer tratamento avançado de dados, usando expressão regular. Aqui a gente tem uma base no Sheets de páginas acessadas de um site. Repare que não tem um padrão. Tem H minúsculo, maiúsculo para home. Tem produto aqui, página, que tem código, outras não. As que tem, o código também não segue um padrão. COD 2 pontos, código. Aqui tem 5 números, aqui tem 4. Então, qual que é a nossa missão aqui? Primeiro, criar um campo somente com o código, o número. Olha só aqui que bacana. E quando não tiver, a gente vai pôr not set. E depois, a gente precisa criar outro campo somente com o nome da página sem o código. Mas aí sem o COD, né? COD 2 pontos, código, e sem essa letra que tem depois também. Bom, em algumas o código está no final, outras o código está no meio. Beleza? E aí também a gente precisa tirar esse traço, ó, quando tem junto duas palavras grudadas, que é o caso aqui, ó, tiramos. Nos outros ele ignora, aqui ele mantém. Beleza? Bom, se você pesquisar a documentação oficial do DataStudio, você tem as funções e aqui de texto. Bom, você consegue fazer algumas coisas, algum tratamento de dados, sem expressão regular, só que você fica travado, é o básico. Por exemplo, aqui, ó, substr, você consegue tirar um pedaço de um texto. Só que você diz, começa no caractere X, vai até no caractere Y, a posição, né? Então é muito travado. Aí tem um replace, que dá para você trocar um bloco de texto por outro. Bom, nada disso resolve para a gente aqui, porque a gente não tem um padrão. A gente precisa de algo mais inteligente. E é aí que entram essas regex. A gente vai usar 3. Elas usam expressão regular. O que é isso? São regras para você fazer tratamento de dados com base em regras de correspondência. Você cria regras bem inteligentes e quando essas regras forem atendidas, você consegue tomar alguma decisão. No caso aqui, ó, você pode usar match para ver, a regra combina com o padrão que eu criei. Por exemplo, assim, turma, padrão de CEP. São 8 números. Então, você pode criar uma regra para esperar 8 números. Quando essa regra bater, você pode tomar alguma decisão, porque essa função aqui retorna verdadeiro ou falso. Só que aí você pode criar uma regra mais inteligente, com 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 3 dígitos. Isso que é o bacana da expressão regular. Bom, você pode usar a replace para fazer substituição com base nessas regras inteligentes. E você tem também a extract para extrair um pedaço de texto. E foi tudo que eu usei para criar aqui, ó. Bom, turma, já está pronto, né? Então vamos analisar as funções. Código está aqui, ó, e as fórmulas, né? Fórmulas com as suas funções. Eu tirei para ficar mais fácil de explicar. Vamos analisar aqui, ó, a extract, que ela vem até aqui. Ó, eu coloquei o resultado dela dentro da if null. Quando você tiver uma dentro da outra, uma função dentro da outra, analisa primeiro a que está dentro, sempre de dentro para fora, né? Ó, ela começa aqui, ela espera 2 parâmetros aqui, ó, o campo, que é a página, onde está o seu texto, e aqui, entre aspas,
a regra que você quer combinar, né, para extrair. Quando você tiver essa situação, pega isso daqui e coloca dentro de um campo. Testa ela separadamente, tá? Que é o que eu deixo de sugestão aqui para você. Bom, o que ele faz aqui? Aqui eu usei colchetes para criar um grupo, um conjunto de caracteres para correspondência. Então, quando eu tiver code, pipe é ou, isso aqui, ó, ou código, ou code, legal, correspondeu, eu quero pegar o que está na frente para extrair, beleza? Por isso que eu pus entre parênteses. Os parênteses você pode usar para agrupar várias expressões, ou também para extrair o grupo ali que está dentro daquele conjunto de regra que você criou, que é o que eu vou usar aqui, beleza? Você também pode usar para alterar a posição de grupos. Bom, então qual o grupo que eu quero? Logo após esses códigos. Eu quero os números, né? Então o que eu disse aqui para ele? Ó? Coloquei aqui 0-9, por quê? Pode ser 0, 1, 2, 3, ou seja, um número, beleza? É uma expressão. Só que quantos números? 1, 2, 3, 4. Tanto faz, né? Aqui eu tenho 4, ó, nesse primeiro aqui, né? Tem outro que tem 5. Então, por isso que eu coloquei o mais. Ó. Corresponde ao caractere anterior uma ou mais vezes. E aí ele vai pegar e vai tirar isso aqui para mim. Beleza? Bom, mas quando não tiver, vai dar nulo. Olha esse segundo. Não tem. E aí, o que eu fiz? Joguei o resultado dentro de if null, que quer dizer o seguinte, é nulo. Se for nulo, ele vai trocar para not set. Beleza? Segunda agora, turma. Esse aqui é mais complicado, tá? O que eu usei aqui? Ó? Eu usei várias. Então, mais uma vez, vamos analisar primeiro essa daqui. Ó. O que eu estou falando para ele aqui? Ó? Aqui eu usei a match, que retorna verdadeiro ou falso. Qual a regra aqui, turma? Eu quero trocar tudo que tiver home para somente home maiúsculo, com H maiúsculo, né? Vamos ver a base? Ó, tem home traço página inicial, home. Então, o que eu disse aqui para ele? Ó? Se o conteúdo de página, né, tiver começando aqui com o home, só que tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo. Ó, aqui, quando você coloca interrogação i, você ativa um modo que ele não diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, tanto faz, tá? Então, se tiver aqui um home com maiúscula, o H, com minúscula, enfim, tanto faz. Depois desse home, o que eu disse para ele? Pode ter qualquer coisa. Encontrou o home no começo, maiúsculo ou minúsculo. E depois, qualquer coisa, que vocês viram lá que tem um primeiro que tem traço, página inicial, né? Como que eu montei esse qualquer coisa? Ó, o ponto corresponde a qualquer caractere, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Letra, número, espaço, qualquer coisa. O asterisco diz o seguinte, corresponde ao caractere anterior, nenhuma ou mais vezes, né? Então, o qualquer coisa, nenhuma ou mais vezes. Qual que vai encaixar aqui, ó? Esses três. Esse aqui só tem home. Então, depois dele, ó, não tem nada. Então, qualquer coisa, nenhuma vez, né? Já que esse, ó, tem espaço, traço, qualquer coisa várias vezes, né? Então, foi o que eu montei aqui, ó. Nenhuma ou mais vezes, ponto asterisco, beleza? Se isso aqui retornar verdadeiro, então troca para somente home. Por isso que eu coloquei dentro de um case, né? Case, quando isso aqui retornar verdadeiro, troca para home, certo? Se não, ele vem para debaixo.
que aí é replace. Replace dentro de replace. Então, pega esse daqui, né? Primeiro. Ele tem 3 partes, ó. Vem até aqui. Você pode rodar isso aqui separadamente, que é o que eu vou fazer também, ó. Até jogar num campo novo, só para a gente testar. Olha só, turma. O que ele faz, ó? Retornou para a gente o que eu quero, ó. Só esse daqui que não. Esse terceiro, ó. Então, depois a gente resolve ele com outro replace. Então, o que eu fiz aqui? Disse para ele o seguinte, ó. Onde começar com traço aqui, ó. Só que esse traço pode corresponder nenhuma ou uma vez. Que é justamente, ó, quando começa aqui com o traço antes do code, ó. Ó. Só que esse daqui não começa com traço. Então, por isso que eu disse. Nenhuma ou uma vez, pelo menos, né? Então, onde começar com traço ou não, né? Depois espaço, que aí todos depois tem um espaço. Bom, eu vou querer tirar esse code, né? Qualquer um dos 3, né? Por isso que eu coloquei entre parênteses, que é um grupo que eu vou ter que tirar. Beleza? Depois dele, tem aquela regrinha, ó. Pode vir qualquer número, só que ó, depois vem letra, que agora eu quero tirar a letra também, né? Então, eu vou querer tirar o code, vou querer tirar a letra. Então, tá aqui. Asterisco, né? Lembra lá do asterisco? Ó, ao caractere anterior, nenhuma ou mais vezes. Então, depois aqui do code, número ou letra, nenhuma ou várias vezes, né? Quando corresponder, ele vai trocar para mim tudo isso daqui por vazio, ou seja, por nada. Então, ele vai tirar. E aí, o resultado vai ser esse daqui, ó. Todos deu certinho, né? Menos esse daqui. Eu quero tirar esse traço agora. Porque ele não tem o código. Mas esse traço aqui eu quero tirar. A extração do código deu certo, né? O replace, na verdade. Ó, deu certo. Então, falta só isso daqui. Então, agora eu pego isso daqui e jogo nesse outro replace com a seguinte regra, ó. Onde tiver um traço, ó, vamos analisar o traço aqui, que é o que eu quero. Antes dele, pode ter qualquer coisa, só que não pode ser um espaço antes. Aqui a negação, o S é espaço, tá? Aqui eu estou dizendo, ó, não tem espaço antes, que é o caso desse, ó. Traço, mas antes não tem um espaço, os outros têm. Então, ele vai pegar justamente esse 3. Onde não tiver um espaço, beleza. Então, ele vai criar e vai pegar um grupo para mim, antes desse traço. Depois do traço, pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu criei 2 grupos. Eu criei um grupo antes do traço, onde não é um espaço antes. E aqui eu criei um grupo depois, com qualquer coisa. E aí, o que eu fiz? Aí eu reposicionei com um replace também, ó. Isso daqui, ele vai colocar o que ele extraiu daqui, nessa primeira posição, espaço. Nessa segunda posição, ele vai colocar o que extraiu daqui, que é o que tem depois do traço, qualquer coisa, né? Você pode testar aqui, ó, se você colocar qualquer coisa aqui no meio, por exemplo, FF, ele vai pôr no meio, no lugar do espaço. Beleza? Bom, turma, então o resultado é esse nosso campo aqui, ó. Ó, tirou o traço para a gente. Agora é com você fazer experiências. Isso é bem complicadinho, né? É só treinando mesmo que você consegue aplicar na prática aí no seu dia a dia. Beleza?